Bom dia, pessoal. Estou gravando esse vídeo aqui num formato bem menos glamouroso do que o habitual, né? Dado que não estou na XP, então não estou no estúdio lá da Infomoney da XP TV. Mas dado a urgência aqui do assunto, resolvi gravar aqui no celular mesmo para a gente falar da publicação da Resolução 4695, que foi publicada ontem à noite, né? E trouxe algumas alterações ali na 3922. E aí eu vou comentar rapidamente aqui, porque acho que já deve estar surgindo algumas dúvidas, né? E depois qualquer coisa a gente conversa mais para frente também. Mas basicamente ela trouxe dois blocos ali de alterações, né? Um que vai ali do artigo 1º ao artigo 6º, que fala basicamente em itens de governança, e depois na parte dos investimentos ela trouxe alguns novos tipos de produto e eventualmente alguns aumentos de limite na parte dos investimentos. E acho que essas coisas elas estão interligadas, né? Então, assim, mostra uma preocupação muito grande em relação à parte de governança e uma sensibilidade em poder aumentar alguns limites na parte de investimento, mas desde que os itens de governança estejam ali de acordo com os padrões exigidos pela Secretaria de Previdência. Então, a primeira parte, falando sobre a governança, né? Então, são vários itens que foram incluídos pela resolução. Então, assim, começa com adotar regras e procedimentos de controles internos para tentar garantir o cumprimento da resolução. Os RPPs vão ter que começar a mostrar isso, né? Que vai desde a parte de seleção dos prestadores de serviço, como consultores, sistemas, até a forma como o credenciamento das instituições financeiras é montado, né? Então, para isso, a RPPS vai ter que buscar, isso fala nominalmente ali no parágrafo 3º, né? Buscar parâmetros de histórico daquele gestor, o volume sob gestão, requisitos de padrão ético. Ele não explica exatamente o que isso quer dizer, isso é um pouco subjetivo, né? Mas ele coloca textualmente como uma das exigências. Ele nomeia os responsáveis pela gestão. Então, agora fica nominado que, além da diretoria, você tem o comitê de investimento e coloca também os consultores e distribuidores também como responsáveis pela gestão do RPPS. E ele exige no parágrafo 6º, né, uma separação das responsabilidades e a alçada de decisão de cada um desses participantes, né? Inclusive, depois em mais um artigo, parágrafo 7º, né, a resolução ela pede para que o RPPS mantenha registrado em meio digital quais são essas responsabilidades, qual é a alçada de cada um na tomada de decisão. Né? O que faz a diretoria, o que faz o comitê, qual a participação da consultoria, qual a participação dos distribuidores e todos aqueles que são os responsáveis pela gestão. Ele exige, né, que os gestores tenham alguns requisitos, né, eles têm que cumprir alguns requisitos do fundo, né? Então, exemplo, registro na CVM, fala ali de outros requisitos que os gestores têm que cumprir. E aí também, como eu falei, nomeia os responsáveis também pela elaboração da política de investimento. Então, tudo isso mostra que esses itens de governança podem, inclusive, responsabilizar na pessoa física de cada um dos participantes do RPPS caso venha acontecer algum problema com algum investimento. Então, agora, para elaborar a política, esses responsáveis pela gestão, eles vão ter que colocar parâmetros de rentabilidade, parâmetros de risco, um limite para um mesmo emissor de algum ativo, como é que vai ser o plano de monitoramento desses investimentos e até mesmo um plano de contingência para o caso de descumprimento dos limites da resolução, né? Caso algum investimento tenha algum tipo de problema, como é que vai ser um plano de contingencial para reenquadrar o RPPS para os limites legais. Tudo isso ainda pensando ali na parte de governança. E por último, o artigo 6º, né, ele exige também que o RPPS tenha um critério de monitoramento do equilíbrio financeiro e atuarial, né, inclusive colocando quais são os procedimentos e controles de risco de liquidez, como acompanhamento de investimentos de longo prazo, acompanhamento de pagamento de cupom e uma série de outros requisitos que o RPPS vai ter que tomar a partir de agora. Isso na parte de governança. Na parte dos investimentos, né, foram incluídos alguns novos tipos de produto. Basicamente aqui eu vou falar dos dois principais, né? Então foi o fundo de investimento no exterior, né? Então ele nomeia ali alguns tipos de fundo, ele fala do fundo de BDR, fala do fundo de investimento no exterior, fala do fundo de dívida externa.
por um limite de 10%, né, na 39229, e coloca alguns requisitos para esses fundos de investimento. Então o gestor vai ter que ter mais de 5 bilhões de dólares geridos de patrimônio sob gestão e ter mais de 5 anos de experiência no mercado de gestão e também comprovar 12 meses de performance. Eu não sei como é que se comprova esse tipo de performance, não está dizendo, mas deve ser uma performance acima do benchmark. Então essas são as regras para os fundos de investimento no exterior. E coloca também, inclui um fundo de investimento que chama Fundo Mercado Acesso, né? É o que a gente chama de FMA, que foi um fundo criado ali em 2014, né? O limite de aplicação desse fundo vai ser de 5% na resolução. E esse fundo basicamente ele foi criado para incentivar empresas menores, né, a entrarem, a serem listadas na Bolsa de Valores. Então, empresas que tenham um valor de até 500 milhões de reais, elas podem fazer parte de um dos segmentos da Bolsa chamado Bovespa+, e são empresas que têm interesse ou podem ser listadas em um futuro próximo na Bolsa de Valores. Esse fundo, falando bem rápido, depois a gente fala só especificamente dele, até porque tem muito pouco desse fundo no mercado, ele precisa aplicar 2/3 da carteira nessas ações do Bovespa+, né? Então empresas listadas nesse requisito, e até 1/3 pode ser até em companhias não listadas, né? Então seriam companhias menores, mas que tenham o auxílio de algum participante do mercado financeiro para que um dia possam vir a ser listadas. Então é basicamente um FIP que trabalha com empresas que já são listadas. Seria um meio termo entre um fundo de ações lá de empresas grandes e um FIP de empresas que ainda não são listadas. Esse é o FMA. Aí, além disso, né, eles fizeram alguns ajustes de texto, né, do 71B, eles colocaram lá com só fundo que agora um fundo de título público, tiraram aquela questão do sufixo de referenciado, né, que veio no ajuste da 4604 de uma forma meio estranha. Adequaram alguns textos também do FDIC, né, exigindo ali que as cotas sêniores tenham menos do que 50% em RPPS. E aí uma outra grande novidade, né? Então eles aumentaram alguns limites desde que os RPPS cumpram alguns requisitos do progestão. Então o progestão, que até então não era obrigatório, ele continua não sendo obrigatório, mas ele agora passa a ter um peso um pouco maior, porque aqueles RPPS que aderirem aos requisitos ali do progestão, eles podem ter um incremento ali de percentual em alguns tipos de investimento. Isso está no parágrafo 10º, tá, do artigo 7º, na parte de renda fixa, e no parágrafo 9º do artigo 8º para a parte de renda variável. E aí na renda fixa são os seguintes incrementos, né, os níveis que vocês podem chegar. Então, assim, no artigo 7.3, que é aqueles fundos referenciados, como é o XP Inflação, por exemplo, o limite de 60%, você, caso cumpram os limites de governança do progestão, que tem 4 níveis, né, você recebe 5% a mais de percentual de aplicação para cada nível de governança. Então você pode ir já a 60, se atingir o nível 1 pode ir a 65, o nível 2 a 70, o nível 3 a 75 e o máximo, se atingir o nível 4, você pode ir até 80% nesse artigo. O artigo 7.4, que fala dos fundos de renda fixa, a mesma coisa. O limite é 40, você pode chegar até 60 se cumprir os 4 níveis. E no artigo 7.7b, né, que são os fundos de crédito privado, você pode 5% e tem mais 5% aí também de acordo com os níveis. Nesse caso, começando no segundo nível, né? Então você poderia ir até 25% em fundo de crédito. Ainda na renda fixa, né, no artigo 7.7, no A e no C, que são os FDICs e os fundos de debênture incentivada, vale também a mesma regra a partir do segundo nível. Então, se você tem 5% para FDIC, se atingir o nível 2, 3 e 4 do progestão, você pode ir até 20% em FDIC, a mesma coisa para fundo de debênture incentivada. E aí, finalmente, na renda fixa, para finalizar, os artigos 7, do 7.7a, b e c, né, que são exatamente esses que eu coloquei, o crédito privado, o FDIC e debênture incentivada, eles têm um limite global de entre 20% e 35%
da carteira total, né? Não dá para somar cada um, você não pode ter 20 em FDIC, 20 em debênture incentivada, mais 20 em fundo de crédito. Ele está dizendo aqui que o máximo dessa composição é de 35. Então, assim, acho que é legal, é um aumento interessante no artigo do XP Inflação, ou aí no fundo de renda fixa, que é um artigo bem utilizado, né? Então você pode ter um incremento de 40% até 60%. Na parte de crédito, que era um limite muito pequeno de 5%, agora pode ir até 25%. Então são incrementos que eu acho que é importante. Mas isso condicionado ao cumprimento do progestão. E aí, finalmente, no artigo 8º, falando da parte de renda variável, né? Eles fizeram uma adequação no fundo de investimento imobiliário, né? Que acho que é importante falar também. Eles tiraram aquela regra que dizia que o fundo imobiliário tinha que ter 60% de negociação nos pregões dos últimos 12 meses. Então agora ele só fala que são fundos imobiliários negociados em pregão de bolsa. Então ele não diz de quanto tempo esse fundo pode ser adquirido, mas me parece que mantém-se a regra que ele tem que ser adquirido no mercado secundário, não pode ser adquirido numa emissão primária, mas não precisa ter a comprovação da liquidez. A inclusão do FMA que eu já comentei, e aí no parágrafo 9º ele fala também dos incrementos de percentual caso vocês cumpram os requisitos de governança, começando pelo inciso 1º, né, que é o fundo de ações de índice, desde que tenha 50 ações dentro desse índice, que na mesma regra da renda fixa, você podia 30, pode ir até 50, 5% de incremento para cada nível de governança. No artigo 8º, segundo, que são os fundos de ações livres, que são os fundos que a gente tem a maioria na nossa plataforma, né? Não vou falar os gestores aqui, mas são 13 fundos que a gente tem lá. Você podia 20, pode ir agora até 40, né? Então, um incremento bem importante para esse limite. E aí fala também no parágrafo 1º que a composição desses dois tipos de investimento, que era de 30%, agora com mais 20 pode ir até 50%. Né? De novo, a mesma regra, você não pode ter 50 em um, 50 no outro, porque você ultrapassa o limite de renda variável. Mas o que é interessante é que o limite global de renda variável, que era de 30% no máximo, agora você pode ir até metade da sua carteira em renda variável, desde que, claro, cumpra os itens de governança do progestão. No inciso 2º, que fala do multimercado, né? Esse foi o que teve o menor incremento, né? O limite hoje é de 10% e você pode ir agora até 15%, mas desde que cumpra todos os níveis de governança ali do progestão. Então tem que ir até o nível 4, nível máximo. Né? Aí para o artigo 8º, 4 A e C, que é o FIP e o fundo FMA, que é esse fundo novo, né? Ele dá um incremento de até 10% a mais, desde que cumpram da exigência dos níveis 3 e 4 do índice de governança. Então, hoje o limite é 5% para FIP e FMA. Se você atingir o nível 3, você pode ir até 10%, se atingir o nível 4, pode ir até 15%. No artigo 4B, que fala do fundo imobiliário, você pode 5, e aí ele dá mais 3 níveis. A partir do nível 2, você pode ir até 10%, podendo chegar até 20% se cumprir o nível 4. A composição global, a mesma regra da renda fixa também, né? Se você, nesses fundos multimercado, FIP e o FMA, a composição desses três pode chegar até no máximo 20%, desde que você cumpra os níveis 3 e 4 ali do progestão. Para finalizar, ele fala ainda de alguns últimos investimentos, né? Então, no artigo 11º, que fala sobre a LIG, a letra imobiliária garantida, né? Que pouco se usou em RPPS, CDB, que também usou muito pouco em poupança, ele diz que esses ativos não podem fazer parte da carteira do RPPS ativos que sejam emitidos por instituições financeiras de controle de estados ou do Distrito Federal. Estranho, mas está dizendo na lei textualmente, né? Ele fala um pouco da taxa de performance dos fundos, é mais uma adequação em relação às regras da CVM, né? Depois acho que vale a pena vocês darem uma olhada. Ele dá um limite diferente que não existia na 3922 até então, ele coloca no artigo 13º um limite máximo de investimento de RPPS em um mesmo fundo, então assim, que é de 20%, então você não pode mais ter mais do que 20% em um único ativo. Então, sei lá, XP inflação, eu não posso ter mais do que 20% do meu patrimônio nesse produto. Isso vale para qualquer fundo de qualquer enquadramento, com todas as regras.
E no artigo 15º ele coloca algumas condições, isso é uma parte importante também, algumas condições que ele coloca para nós do mercado, né, para gestores, administradores, que a gente tem que cumprir alguns requisitos também, né? Então, basicamente, a gente tem que estar autorizado pelo Banco Central, as gestões financeiras do administrador tem que ter comitês de risco e auditoria, um administrador não pode ter mais do que 50%